Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula dos tópicos em avaliação cognitiva. Esse é o curso do Zero à Psicogeriatria, meu nome é Ana Flávia e eu sou a guia de vocês. E hoje nós vamos falar de funcionalidade. E finalmente essa é a última aula, que não é uma aula bônus, dos tópicos de avaliação cognitiva. Até agora a gente já aprendeu como avaliar a atenção, como avaliar a função executiva, controle inibitório, abstração, memória episódica, visoespacial, linguagem e funcionalidade. Também já tivemos uma aula bônus sobre como avaliar a memória semântica. Então, tudo isso que vocês já viram até agora vai ser muito importante para a gente compreender a aula de hoje. Porque a aula de hoje, ela é sobre funcionalidade, que é a soma das nossas capacidades cognitivas. Então, vamos lá. Antes de tudo, um disclaimer. Existe um pequeno problema, um pequeno desafio que a gente encontra na hora de avaliar a funcionalidade, que é o quanto a família poupa o paciente. Então, muitas vezes a gente não vai saber com exatidão como que o paciente consegue se desenvolver em determinadas atividades, porque o paciente simplesmente não vai fazer elas. O familiar vai fazer todas as atividades, por uma razão que não é a dependência do paciente, né? Não é porque o paciente não consegue mais fazer. De repente ele vai ser poupado de cozinhar, ele vai ser poupado de pagar conta, ele vai ser poupado de ir no mercado. E isso entra meio que numa coisa cultural nossa aqui no Brasil, de que o idoso não precisa fazer nada, de que o idoso é mais frágil, de que o idoso ele tem que ser cuidado de todas as formas. É um tipo também de ageísmo, né? Aquilo que a gente fala do preconceito da pessoa idosa somente pelo fato dela ser idosa. Mas é uma coisa que a gente precisa deixar bem determinado quando a gente está avaliando funcionalidade. Isso é uma coisa que o seu paciente não consegue fazer, ou isso é uma coisa que a família dele não está deixando ele fazer, não está permitindo com que ele tente fazer. Vamos conversar ao longo, né, das escalas que eu for mostrando para vocês. A aula de hoje tem um pouco mais de escala, ela é um pouquinho mais pesadinha, mas a gente vai conversando e tentando entender como é que a gente vai fazer esse diagnóstico diferencial. Então vamos lá, alterações em funcionalidade. O que é normal no envelhecimento? Então, juntando todos aqueles conhecimentos que a gente teve até agora do nosso curso. É normal no envelhecimento precisar de mais tempo para realizar uma tarefa, porque é normal no envelhecimento você ter uma redução da velocidade do processamento. Também é normal do envelhecimento a necessidade de ter listas e dicas para tarefas complexas. Fica um pouco mais difícil tanto a função executiva de fazer atividades muito complexas, tanto quanto a memória episódica sem o benefício de dicas. Então, o paciente idoso sem nenhuma alteração cognitiva pode ter dificuldade de lembrar, por exemplo, dos itens que precisa pré-comprar no mercado, sem ter nenhum problema de memória em si, sem ter nenhum declínio cognitivo. Então, isso é normal do idoso. Também é normal do envelhecimento que eles precisem fazer uma tarefa de cada vez. Vocês lembram da aula de atenção? Acho que foi a nossa primeira aula, inclusive, que a gente falou que no idoso a atenção dividida, a atenção que precisa ser alternada de um foco para o outro, vai se perdendo ao longo do envelhecimento. Então é normal que o idoso precise fazer uma tarefa, concluir ela para depois poder passar para outra. Essa capacidade de multitarefa é normal que fique mais difícil. E também a memória prospectiva pode estar um pouquinho afetada, que é aquela coisa de você ter que lembrar o teu compromisso, a tua consulta médica, o que você vai fazer na sequência. Então, como essa memória prospectiva pode estar alterada com o envelhecimento normal, às vezes afeta a funcionalidade do idoso não se lembrar dessas coisas que ele precisa fazer no futuro. Mas nada que uma agenda ou uma lista de tarefas não vá resolver. Esse paciente não tem um declínio cognitivo por conta disso. Então, só para vocês gravarem muito bem aqui, o que é normal no envelhecimento? Precisar de mais tempo para realizar uma tarefa, necessidade de colocar listas ou ter dicas passo a passo para fazer tarefas mais complexas, a necessidade de focar em uma coisa só em uma vez, fazer uma única atividade por vez, e também essa dificuldade da memória prospectiva, de se lembrar de compromissos e atividades futuras. Agora, o que não é normal do envelhecimento? Basicamente, não é normal no envelhecimento perder a funcionalidade. Então, a gente tem sim algumas perdas cognitivas ao longo do envelhecimento, e eu acho que até aqui eu já consegui convencer vocês quais são as que a gente pode esperar do envelhecimento normal e quais não são. Mas perder a funcionalidade, ser incapaz de fazer as coisas que fazia antes por conta de perda cognitiva, não é normal do envelhecimento.
Então isso é uma coisa que precisa ficar na cabeça de vocês. Perda de funcionalidade é igual demência. Aí a etiologia da demência a gente vê na sequência. Mas para auxiliar a gente tem como avaliar isso. E a gente vai avaliar principalmente, na verdade, primeiramente, através de 2 parâmetros. Primeiro, atividades instrumentais de vida diária, ou seja, AIVDs, e atividades básicas de vida diárias, as ABVDs. As escalas que a gente vai verificar daqui para frente, as próximas escalas, elas são todas escalas que vão avaliar o quão dependente esse paciente é, e a gente vai estar procurando se existe algum tipo de dependência para essas atividades instrumentais ou básicas de vida diária. Porque isso vai determinar pra gente se esse paciente vai ter algum problema de demência ou transtorno cognitivo maior ou não. Então vamos começar com a escala Pfeffer. Essa daqui é a escala Pfeffer. Ela está composta de 10 itens e cada um desses itens são perguntas sobre atividades que o idoso consegue fazer ou não. Você pontua de 0 até 1. E essa é uma escala de dependência. Então, o que é? Quanto maior a dependência, maior a pontuação. Quanto maior a dificuldade, maior a pontuação. Então vamos começar. Vocês têm essas escalas ali nos anexos para vocês usarem no dia a dia. Se o paciente for independente, por exemplo, o fulano consegue preparar a própria comida e a resposta for sim, ele é independente para isso, a pontuação é 0. Se ele precisa, mas precisa de pouca ajuda, alguma ajuda na hora de realizar essa tarefa, ele é capaz de preparar uma comida, mas alguém tem que ficar de olho para ver se ele realmente desliga o fogo. Ele é capaz de preparar comida, mas às vezes ele se embanana um pouquinho, e se tiver alguém ali ajudando com a quantidade de sal que vai, a quantidade de pimenta, ele consegue fazer sozinho. Então, um pouquinho de ajuda é 1. Quando é muita ajuda, e às vezes eu até tento explicar para os acompanhantes, quando precisa de mais ajuda, o paciente está mais ajudando a pessoa do que a pessoa ajudando o paciente, aí sim a gente considera um 2, e o 3 é caso a pessoa não consiga fazer nem com ajuda. Então, essa é a pontuação da escala de Pfeffer. Reparem que quanto mais 3, mais dependência, mais fala a favor de um declínio cognitivo. E o corte da escala de Pfeffer, ou seja, o número que a gente usa absoluto para dizer se a pessoa é dependente ou não, ele varia um pouquinho de acordo com o que a gente procura na literatura. Via de regra, entre 5 e 9 vocês vão encontrar a taxa de corte, sendo que a partir desses números indica cometimento cognitivo. Então, para alguns autores, a pontuações maiores que 5 e para algumas referências, pontuações é maior que 9. Por isso que eu não deixei aqui. Existe também a dificuldade aqui, caso o paciente ele não consiga fazer, ou ele não faça, né? Não consiga não. Caso ele não faça alguma dessas atividades. Então, pode ser que, por exemplo, esse paciente nunca tenha preparado uma comida na vida. Ele nunca preparou um prato na vida. Nesse sentido, se ele nunca fez isso, você não pode esperar que ele vai começar agora. Então, o item 1 não vale mais e o teste, em vez de valer 30, a pontuação máxima, passa a valer 27. É como se ele só tivesse 9 itens. Agora, se o paciente está naquela primeira situação que a gente expôs hoje, de um paciente que preparava comida, sabia fazer comida, e agora não coloca mais comida, não prepara mais comida, porque a família poupa ele disso, não deixa ele fazer, aí você vai precisar, você pode perguntar para o familiar, né? Essa escala é para aplicar com familiares, esqueci de falar disso, mas essa é uma escala para aplicar com os familiares, não com o paciente. Você pode perguntar para o familiar se ele acha que a pessoa conseguiria fazer, mas o que eu gosto de fazer aqui já é tirar a prova real se o idoso é poupado ou se ele tem dependência. Então, geralmente assim, eu não sei se ele conseguiria preparar uma comida porque ele não prepara mais. Eu não sei se ele conseguiria esquentar água para o café porque ele não faz mais isso. Eu não sei se ele conseguiria manejar os próprios remédios porque eu tomei conta. Nunca teve um problema. Foi o familiar que foi tomando conta dessas atividades. A que eu gosto de fazer aqui é colocar um desafio mesmo. Então, vamos lá. Vamos pegar o prato que a dona fulana mais gostava de fazer. Nossa, o bacalhau da dona fulana era famoso na cidade porque ela fazia o melhor bacalhau. Então tá, pega um prato que ela conseguia fazer, esse bacalhau, que é um pouco mais complexo, e bota ela para fazer com um familiar só ali para auxiliar se precisar. E aí a gente vai ter uma noção muito boa se a pessoa consegue fazer sozinha ou não, e se ela tem de fato alguma dificuldade. Algumas vezes a gente até se surpreende, porque o paciente na verdade mostra pra gente que ele consegue fazer. E aí a gente acaba desfazendo uma crença que o paciente tem uma perda de funcionalidade. Então, é muito importante, caso o paciente seja poupado e não consiga fazer essas coisas, se os familiares não deixarem, colocar à prova.
E eu acho que talvez essa seja uma das minhas coisas favoritas em relação à escala de Pfeffer, porque ela é muito objetiva para a gente colocar essas coisas à prova. Então, o paciente não faz, mas então a gente tem aqui um item bem específico que a gente vai pedir para eles fazerem. Então, eu gosto bastante da escala de Pfeffer. Bom, passamos por escala de Pfeffer, vamos passar para a nossa próxima escala de atividades instrumentais de vida, que é o Lawton. Lawton e Brod, na verdade, a gente fala escala de Lawton porque a gente esquece do coitado do Brod. Mas eu puxei um pouquinho aqui pro lado a mensagem, né, o Pfeffer e o Lawton, pra gente ter mais espaço para vocês verem a escala. Então, pessoal, essa é a escala de Lawton. E ela é um pouquinho diferente, né? Porque ela tem 3 itens para cada pergunta, né? Então, por exemplo, são perguntas que são um pouco diferentes, algumas muito parecidas, né? Como, por exemplo, a pergunta das medicações ou a pergunta de manuseio de dinheiro, a gente está avaliando as mesmas dificuldades, mas tem uma coisinha diferente, por exemplo, telefone, o jeito que pergunta sobre trabalho doméstico. Então, às vezes, você pode usar para complementar, ou se você gostar mais, você também pode usar. Tem 3 possibilidades de resposta. Se a pessoa consegue fazer sozinho, e aí quanto mais independente ela é, maior a nota. Então, aqui é o contrário da escala de Pfeffer, quanto maior a nota, mais independente. Se a pessoa necessita de assistência para fazer, ou se a pessoa não tem o hábito ou é incapaz de usar o telefone, a gente pontua como 1. Então, essa escala aqui, ela nunca pontua 0. Então, ela sempre vai pontuar no mínimo 1 para cada item e no máximo 3. Mas é muito parecida, vocês podem ir acompanhando. Também varia um pouco de acordo com a referência, o gabarito. Mas, via de regra, se tem uma pontuação menor que 5, ou seja, praticamente dependente para tudo, ele vai ser considerado como dependência total. E se for uma dependência parcial, ele vai ser uma pontuação entre 5 e 21, independente acima de 21. Então, perfeito, pessoal. E claro, vocês vão vendo a piora, porque é muito diferente um paciente que pontua 20 de um paciente que pontua 8. Então, aí vocês têm uma graduação de piora também, assim como o Pfeffer, que é interessante. Também dá para usar como teste, mas eu gosto mais do Pfeffer porque eu acho ele mais objetivo para isso. E aí, como que a gente vai avaliar agora as atividades básicas de vida diária? Para isso, eu queria apresentar para vocês a escala de CATS, que ela é a escala mais utilizada. E aqui, gente, deixa eu fazer um adendo, porque existem muitas escalas de funcionalidade por aí. Essas aqui são as que eu tenho mais prática no meu dia a dia e as que eu gosto mais. Mas se vocês forem parar para ler, até deixei como referência um documento da Universidade do Estado da Bahia, que traz outras escalas diferentes. Talvez vocês encontrem umas que façam mais ou menos sentido para vocês. Essas aqui são as mais clássicas, é que a gente vê em mais estudos. A gente vai ver a FEST e a CDR ali pra frente também, que estão inclusas nessas mais usadas para estudos. Mas só para vocês saberem que não são as únicas opções. Eu só trouxe aqui porque são as que a gente mais usa no dia a dia. Então vamos voltar aqui. Atividade de CATS, atividades básicas de vida diária. A gente vai avaliar então as atividades de tomar banho, se vestir, usar o vaso sanitário, né, e fazer a higiene depois. Transferências, que é se levantar da cama, sentar numa cadeira, ficar de pé, esse tipo de coisa. Continência, que é continência de urinária e fecal. E alimentação, sendo que a alimentação aqui não é preparar comida, não é pôr à mesa, é simplesmente o ato de comer sozinho. Então, vocês podem ver aqui que são atividades que são realmente muito básicas. São atividades que a gente espera que todas as pessoas consigam fazer. Todas as pessoas têm uma deficiência intelectual muito grande. E o CATS, ele vai ser pontuado assim. Se o paciente é independente, ele não ganha ponto. E se ele é dependente, ele vai ganhar 1 ponto por pergunta. Então, o máximo são 6 pontos, porque são 6 perguntas. Digamos que o paciente aqui não tome banho sozinho, aqui ele vai pontuar como 0. Mas se na hora de vestir, ele veste sem ajuda, só que algumas coisas ele precisa de ajuda, ou quando ele vai se vestir, ele escolhe as roupas erradas, desculpa, que não é escolher roupa. Ou quando se vestir, ele vai, não consegue se fechar sozinho, precisa ter alguém porque ele já não tem mais habilidade manual, não é uma habilidade de força, não é uma habilidade mecânica, mas a praxia, que a gente chama, se ele já não consegue fazer, ele já ganha 1 pontinho. Então, até 6 pontinhos, porque é a quantidade de perguntas que a gente tem na escala. E qual que é a importância da gente mensurar tudo isso, né? Então, a gente está falando até agora de escala de avaliação instrumental, de avaliação básica. É legal porque você vai saber aonde que seu paciente está, mas qual que é a importância de verdade disso? Basicamente porque é onde a gente avalia diagnóstico e também a gravidade da demência. Se você não tem nenhum acometimento de funcionalidade, de aí
começamos sempre com o acometimento de atividades instrumentais de vida diária, né? A básica é perdida depois. Se você não tiver nenhum acometimento, você tem um acometimento cognitivo leve, um comprometimento cognitivo leve. Se você tiver algum acometimento, você já passa a ter uma demência leve, de AIVDs, né? Se você tem acometimento de todas as AIVDs e de alguma BVD, você já tem uma demência moderada. E a partir do momento que você tem acometimento de todas as AIVDs e todas as ABVDs, você tem uma demência grave. Então, isso daqui é uma forma da gente mensurar de uma maneira até mais generalista. Você não precisa dividir, isso só vale para Alzheimer, isso só vale para vascular, isso só vale para Lewy. Mas ela é um jeito da gente mensurar a gravidade do paciente e como que ele está evoluindo em relação à doença. Pra gente mensurar, no ano de 2023 estava de tal forma, agora no começo de 2024 pontuou diferente, agora em 2020, no meio de 2024 já começou a perder atividade básica de vida. Então é um jeito de você também ir acompanhando o seu paciente ao longo do tempo. Vamos pensar em outras escalas, então? Acabei de comentar com vocês, então, sobre a escala de FAST, que é uma escala, e que isso fique muito claro, que só é usada para Alzheimer. Então, a escala de FAST, ela é uma escala que ela vai pontuar do 1 até o 7, sendo que o 6 e o 7, eles têm letrinhas, né? Eles têm subdivisões. E ele vai desde a 1, em que é um paciente que não tem dificuldade objetiva ou subjetiva, ou seja, uma pessoa que mal dá para falar que está no espectro do Alzheimer, até o 7F, em que a pessoa ela já está no estágio terminal. Então, eu quero que vocês olhem com muito carinho essa escala. Eu vou até dar um segundinho para vocês pensarem no que isso se lembra. Especialmente a partir aqui do 6. Então, a partir do momento que chega no 6A, do que lembra para vocês essa sequência de eventos? Vamos ver, não conseguir mais se vestir sem ajuda, não consegue mais tomar banho sem assistência, não consegue ir no banheiro sem ajuda, incontinência urinária, incontinência fecal, discurso limitado com menos de 6 palavras, discurso de palavras inteligíveis, incapaz de deambular, incapaz de sentar, incapaz de sorrir, incapaz de mover a cabeça de forma independente. Vamos ver de baixo para cima, um paciente que não consegue mover a cabeça de forma independente, depois consegue sorrir, e depois conseguiria sentar, e depois conseguiria andar, e depois conseguiria falar palavrinhas soltas para depois começar a falar palavras mais entendíveis, que você consiga fazer senso delas. Depois um paciente começa a ter continência fecal e urinária, depois que vai aprender a se tomar banho sozinho, ir ao banheiro sozinho, se vestir tem ajuda, muito tempo depois vai começar a escolher as próprias roupas. Então, se vocês olham de trás para frente, a escala de FAST, que é uma escala que a gente toma como a evolução natural da doença de Alzheimer, sem nenhuma outra doença, a demência associada, né, Alzheimer puro, ele é mais ou menos a forma contrária do desenvolvimento neuropsicomotor normal. Então, o desenvolvimento humano normal, de trás para frente, é onde se encontra o Alzheimer. A gente vai perdendo no Alzheimer puro, né? Sem influência do vascular nem nada que já estragaria toda a brincadeira. Mas no Alzheimer puro, a gente vai perdendo na mesma regra, ao contrário, aliás, né? Na regra ao contrário do que a gente ganhou quando a gente era bebezinho. Então, assim, de uma forma até poética, não sei se é tão permitido falar em poesia quando você tá falando de demência de Alzheimer, mas faz a gente ficar pensando, né, do ciclo da vida realmente. Que a gente nasce como bebezinho, a gente ganha todas essas habilidades e lá pro final a gente volta mais ou menos da onde a gente ficou. A alta prevalência de Alzheimer, né, o fato de que conforme vai aumentando a idade, você vai tendo prevalências cada vez maiores, estudos que falam acima de 90% para centenários. Então, quanto mais a gente vai entendendo essa prevalência do Alzheimer, que parece ser uma coisa tão presente, né, no envelhecimento humano, não que seja normal, mas que é tão frequente, a gente consegue perceber da onde a gente vem para onde a gente vai, né? Não sei se dá pra falar de poesia, mas eu diria que é até poético. Bom, voltando aqui, deixa eu parar de incomodar vocês. Eu queria chamar a atenção para vocês só de uma coisa aqui. A escala FAST, que ela é específica para Alzheimer, né? Ela não conta para outros tipos de demência. Ela começa a declarar como demência a partir do item 4. Então, 3 para o 4, mas mais o 4 a gente já considera como um grau de demência. A partir do 5, uma demência mais moderada ali.
O 6, e do 5 para o 6, né, moderada, moderadamente grave, e a partir do 7 a gente já considera uma demência grave. Então, demência de Alzheimer grave seria a partir do 7A. Aqui é útil para a gente dividir isso também para quem é paliativista, conseguir entender qual que é o momento de fazer determinadas intervenções, até quando que a gente vai considerar intervenções mais incisivas, quando a gente vai ser um pouco mais passivo em relação ao processo de morte. Então, a escala de FAST, ela tem também esse papel muito bacana no paliativo. Então, de FAST é basicamente isso. Vamos falar agora da escala de CDR, pessoal. A escala de CDR... Peraí, tem que puxar pro lado isso aqui, tá errado. Pronto, ficou mais bonito. A escala de CDR, ela é uma escala também, que ela é uma escala de funcionalidade mais voltada para o Alzheimer. Isso porque existe uma conta muito complexa, que é a conta do CDR, que ela é uma conta que envolve, assim, cada um desses itens, né? A gente tem 6 itens: memória, orientação, julgamento, assuntos de comunidade, lar e passatempos e cuidados pessoais. Cada um desses itens tem um peso. E o peso mais forte é de memória e que fala em termos de memória episódica. Então, ele é muito mais específico para Alzheimer, justamente porque ele é feito para avaliar principalmente, para dar um peso muito forte para como está a memória da pessoa. Outros tipos de demência que não acometem tanto a memória, como por exemplo Lewy ou até mesmo uma demência vascular sem Alzheimer, eles vão acabar sendo prejudicados nessa avaliação. Então, ele fica mais verdadeiro o CDR para quando a gente está falando de Alzheimer puro também. E o que a gente tem que lembrar do CDR? Essa conta, ela vai ser uma conta que existe a fórmula para fazer isso, mas vocês não precisam saber da fórmula. Por quê? Porque a gente tem também aplicativo para fazer isso. Eu vou deixar aqui para vocês nas referências, né, um site na internet que faz essa conta para vocês não precisam se preocupar com essa conta. Eu já não lembro mais como é que faz a conta sem aplicativo também, mas é só para vocês saberem que ela não é só somar. Então não é assim, a maior parte dos itens é 1, vai dar 1. Não é isso, você tem que ter também a memória tem um peso muito grande. E aqui o que tem de diferente? Ele também vai graduar a gravidade. Lembrando que por pontuar muito a memória, a gente está falando de pontuação de gravidade de Alzheimer. Então, a partir do momento que tem alguma outra demência, pode ficar confuso isso daqui. O CDR de meio seria o CCL, né? Então, o CDR de 1, uma demência leve, o CDR de 2, uma demência moderada, e o CDR 3, uma demência grave. O CDR 0 seria a pessoa que não tem alteração cognitiva, seria uma pessoa saudável. Bom, pessoal, e por hoje é isso, então. Vamos revisar agora todos os testes aqui, tá? A lista completa de todas as testagens que a gente aprendeu, que a gente viu, que a gente destrinchou uma por uma até agora. Então, com atenção, nós vimos o Digit-Span, atenção em cálculo, registro e evocação imediata. De função executivas, a gente viu mini-trilhas, teste do relógio, trilhas em si, o teste dos 3 comandos. Controle inibitório e abstração, vai não vai, instruções conflitantes, série de letras, similaridades, interpretação de provérbios. Memória episódica, muitos testes de evocação tardia, sempre com registro e evocação imediata, né? O teste do relógio para o viso espacial, cópia ou desenho de figuras, o Boston para a gente ver o viso espacial. A linguagem também tem os testes de nomeação como Boston, repetição, compreensão, fluência verbal, até mesmo cuco de Art-Theft. E agora para a funcionalidade que, em resumo, as escalas mais usadas são o Pfeffer, o Lawton, o CATS, o FAST e o CDR. Então, pessoal, isso daqui é um resumo de tudo que a gente viu em avaliação cognitiva até agora. Isso daqui é o que eu espero que vocês saibam. O que talvez não tenha ficado muito claro nesse período de avaliação foi realmente como fazer a aplicação das baterias. E é por isso que as próximas aulas, nós ainda temos 4 aulas bônus desse módulo, elas vão ser sobre como fazer a aplicação das baterias por completo. A gente viu de um ponto de vista como que cada testagem cabia dentro de cada um das baterias, em favor de qual era a função cognitiva que a gente estava estudando. E agora a gente vai ver o contrário. A gente vai ver a bateria inteira e dentro dela como fazer essa aplicação. E a gente vai revisar qual pedacinho da bateria que a gente está falando sobre, que a gente está usando, né, que a gente está avaliando cognição. Então, pessoal, eu fico esperando vocês lá. Até mais, viu? Tchau, tchau!